E a gente estava falando, né, dos papéis, dos conflitos, e aí vamos falar dos relacionamentos ou das relações interpessoais. O que são relações interpessoais? Inter é entre pessoas, tá? E aí, para a sociologia, de forma geral, existem 4 processos básicos, que é o estado de competição. Então, as pessoas elas competem por recursos, competem por namorado, por namorada, competem por prova, por ter melhor nota. Então, isso é o estado de competição, tá? Nesse caso aí, você está sempre em conflito para um ficar acima do outro. Por isso que é competição, né? Não existe todo mundo em cima. Sempre vai ter um que ganha e os outros que perdem. E cooperação, nesse caso, é diferente. É você unir a força em prol de algo melhor. Então, a gente está vivendo num ambiente de cooperação, onde os indivíduos eles estão dentro de casa, em isolamento social, para melhorar em contexto social, para a gente diminuir a contaminação do coronavírus e a gente retornar às atividades, certo? Então, a gente vê esse espaço de cooperação é quando as pessoas se unem em prol de alguma coisa. O conflito, ele é o mais que a gente sempre bate na tecla, que é quando a gente entra em embate com pessoas e a gente não concorda com o que elas acreditam, com a forma como elas fazem. Então, a gente está sempre em conflito quando a gente tem essa discordância de opiniões, de valores, de comportamentos, de qualquer ponto aí da cultura da gente, tá? E conflito é algo que a gente visualiza, e hoje principalmente na internet, então a gente vê aquele que eu falo de vocês, o dualismo, o lado direito, o lado esquerdo, o branco e o preto, e tudo, mistura tudo realmente separado em 2 polos, certo? A gente está vivendo esse ambiente de conflito, isso não é só no Brasil, isso é no mundo, é algo que está passando, todas as sociedades, as grandes sociedades estão vivendo esse conflito, tá? E conflito é algo que a gente sempre, na humanidade, é algo que vai ser presente e eu não acredito que seja algo que vá cessar, nunca mais vai ter conflito. Não, porque as pessoas, a gente sabe que as pessoas, elas vêm de origem diferente, tá? Elas são educadas de forma diferente. Então, uma hora ou outra, vai gerar conflito. O que acontece é que existem momentos de tensão menor e momentos de tensão maior. Hoje a gente está vivendo num momento de uma crescente de tensão. E eu acredito que depois de algum tempo, essa tensão ela pode ser reduzida e a gente volta para um lugar menor de tensão. Mas o conflito, ele sempre vai existir, tá? E as trocas? A troca é quando você faz algo para alguém pensando no seu retorno. E aí a troca, ela é o relacionamento entre as pessoas que é visto como o mais importante para a sociologia, porque tudo é baseado em troca na nossa sociedade. Então, você trabalha, você dá o seu trabalho, seu intelectual, sua atividade em troca de dinheiro. Você é simpático com alguém para essa pessoa ser simpática com você. Você trata bem, você é solícito com alguém para essa pessoa ser solícita com você. Então, a relação de troca é o que a gente mais observa dentro de uma sociedade, tá? É sempre você fazendo algo, esperando algo em troca. Você dá um presente de aniversário para um amigo, mas no seu aniversário você espera receber esse presente também, tá? Então a gente vê que a nossa sociedade ela é baseada em troca. E isso não é só por ser capitalismo, tá? Mas isso, ao longo da história, você vê esse momento de troca. São as pessoas trocando o Portugal com os índios, trocando espelho para o Brasil, por exemplo. Então você vê que esse movimento de troca ele sempre existiu, tá? E ele é o que está mais relacionado mesmo, principalmente agora no nossa sociedade capitalista, devido a isso. Você dá o seu trabalho, você oferece o seu tempo de vida útil para gerar riqueza, e nessa geração de riqueza para alguém, essa pessoa lhe paga em forma de salário, tá? Nunca você vai gerar, na realidade, se você não for dono, você nunca vai ser o que vai ganhar todo o lucro, né? O lucro ele fica com quem é dono do capital, porque vivemos no capitalismo. Então você gera o lucro para essa pessoa e ela paga uma parte daquilo ali em forma de trabalho. E as instituições sociais? O que são instituições sociais? Nesse caso, a gente pode também relacionar com organizações, tá? Seriam as organizações. Então, uma família é uma instituição social. A gente já viu que família é um agente de socialização. Então, é através da família que você aprende sobre os valores, sobre comportamento, tá? Sobre etiqueta, sobre tudo
dentro de uma sociedade, tá? E aí a família também é uma instituição, porque dentro da família tem um conjunto de atividades. Então, o pai faz uma coisa, a mãe faz outra, o filho faz outra, o avô faz outra. Então, cada um tem suas funções diferentes dentro da família. Na educação, na escola, a mesma coisa. A escola, cada um tem professor, tem o diretor, tem o supervisor, tem o psicólogo, tem o fiscal, né? Na minha época era fiscal de corredor. Enfim, tem fiscal de pátio. Cada escola tem uma estrutura organizacional e cada pessoa assume um papel diferente. Só que as instituições sociais, tanto família como as escolas, a religião e a política e a economia, o intuito dela não é só fazer cumprir as obrigações, mas é cumprir as obrigações para o nosso bem-estar. Então, a família ela tem uma função para nos dar bem-estar. A escola ela tem uma função para dar um bem-estar a você e um bem-estar coletivo social. Ou seja, pessoas educadas, pessoas com maior escolaridade, são pessoas melhores para as outras pessoas. A religião tem a função dela, né, de união entre as pessoas, de práticas religiosas. A política ela tem também uma instituição social, tem suas estruturas. Temos os vereadores, os deputados, os governantes, os presidentes, enfim, tudo isso também é montado de forma hierárquica, cada um com sua função, certo? E o objetivo do governo é, por exemplo, do executivo é fazer uma coisa, do legislativo é fazer outra coisa, do judiciário é outra coisa. Então, cada instituição ela tem uma função social para gerar para a gente um bem-estar e para deixar a sociedade organizada. Porque se a gente diz que a gente não precisa de política, não precisa de justiça, de forma a instituição justiça, não precisa do legislativo, a gente viveria num ambiente que seria mais caótico do que a gente vive hoje, tá? Essas regras, essa instituição, elas deveriam mudar? Elas estão 100% certas? Não, elas realmente deveriam mudar, poderiam dar uma melhorada aí nas funções, mas elas têm um intuito e o intuito é melhorar a nossa vida coletiva, tá? Porque sem ela a gente não conseguia. E a economia também, a gente observa a economia como uma instituição social, porque o dinheiro que circula, ele melhora a nossa situação. Se o dinheiro ele para de circular na mão das pessoas, a gente tem um baixo poder aquisitivo, nesse baixo poder aquisitivo, a gente não consegue se alimentar, a gente não consegue moradia, a gente não consegue estudar, não consegue fazer um monte de coisa. Então a gente vê que a baixa da economia, ou seja, esse dinheiro segurado, parado em mãos, em poucas mãos na realidade, ela tem um atraso social. E aí, quando a gente está falando do coronavírus, a gente observa que a gente está vivendo um isolamento social, de fato, para evitar o espalhamento da doença, tá? E evitar que exista um colapso no sistema de saúde, não só público, mas privado, certo? Mas a gente está tendo um efeito na economia. E isso vai ser algo que a gente não sabe onde é que isso vai parar, tá? Se a gente pode parar numa situação melhor ou numa situação pior. Mas é o que os economistas falam. Quando a gente coloca a economia à frente à vida de uma pessoa, aí a gente já não tem nem mais razão de estar aqui. Porque a economia, óbvio que o dinheiro ele é importante, mas o que vem em primeiro é a vida, né? Porque a vida ela não é valorizada, a gente não tem valorada na realidade. Ela não tem um valor, não a sua vida vale 1 milhão, a vida do outro vale 2 milhões. Não, cada vida é uma vida. Então, se a gente coloca a vida frente à economia, dá ruim para a gente como sociedade, como coletivo, como seres humanos. Mas a gente também não pode esquecer que a economia realmente ela não vai voltar para o nível que a gente estava, tá? Ela vai dar um retrocesso aí sim. Tipo, ambas têm o mesmo valor de importância ou existe alguma mais importante que a outra? Não, cada um tem uma importância diferente num setor da nossa vida, tá? Mas todas elas são importantes. Se existe uma mudança no seio familiar, que foi como a gente observou, uma mudança, as mulheres saíram de trabalhar em casa e foram trabalhar para fora, mudou a economia, mudou a política, mudou as escolas. Então, você vê, cada ponto aí de uma instituição social dessa, quando elas modificam, elas acabam modificando todo o resto, porque é tudo relacionado, tá? Mais uma vez, estou trabalhando, estou falando exclusivamente de família, mas o que acontece na família vai mexer na política, vai mexer na economia. Então, é tudo isso ao mesmo tempo, tá? Se mexer uma política, se tiver Pronto, a gente mexeu uma política. A questão da universidade poder fazer aulas online. Isso foi uma política, a mudança de uma política frente a um evento externo, que é o coronavírus, né? Uma infecção viral. E aí, nessa mudança,
de política, a gente mudou a educação. A forma que a gente está ensinando para vocês hoje é diferente do que a forma que a gente estava acostumado, certo? Então, você vê um ponto mexendo no outro. Essa mudança política vai mexer na economia? Vai mexer na economia, porque esse isolamento social vai mexer na economia. Vai mexer na família, no seu familiar? Vai mexer no seu familiar. Vai mexer nas escolas? Vai mexer na escola. Vai mexer no processo de compra? Vai, porque você vai preferir comprar algumas coisas em vez de outras. Você vai preferir... Quando a gente voltar ao contexto social, quem é o setor de entretenimento e o setor do lazer vai continuar em queda, porque as pessoas elas vão evitar ficar aglomeradas, porque mesmo a gente passando desse período, a gente ainda não tem nenhuma vacina, não tem nenhum tratamento eficaz. Então, o ideal, né, como ser pensante, é evitar a aglomeração, mesmo depois que a gente volte para o contexto coletivo, tá? Beleza? Era isso que eu tinha para vocês. Alguma dúvida sobre o assunto? Não? Show de bola. Só isso, Fã. Só, e acabou nossa aula. Nossa aula é tudo assim, no instante acaba. Nossa! Isso, É porque aí... eles não estão acostumados com o silêncio, já que não tem mais ninguém Pois na é, sala o conversando. caos. Então, a gente já deu todo o assunto da prova, como eu falei, para aqueles que chegaram depois. Tá tudo lá no Classroom, vou mandar essa aula aqui para vocês também. E aí, terça-feira a gente faz uma revisãozinha e sexta-feira é feriado. Então, a gente não tem aula na sexta, tá? E aí, depois já é a prova de vocês. Tranquilo? Ok. Boa noite, bom fim de semana, se cuidem, Boa noite, certo? professora. Hashtag Tchau, fique em professor. casa. Cuidado aí com a sua parede com o coronavírus, viu? Todo mundo. Tchau, profe. Professora, boa noite. Boa noite. Eita. Gritou no áudio. Tchau. Não boa é? noite. É, professora. Eu quero falar também. Cadê? Deixa a Só criança... para dizer boa noite. Diga boa noite, professora. Cadê? Fale aí, ela está ouvindo você. Boa noite. Diga a ela boa noite. Boa noite. Boa noite, coisa linda. Essa voz fofa. Boa noite, menininha. Tchau, boa noite. Escutou. Tchau,